Você está ouvindo Literata Cast, o seu clube de leitura na internet. Narrado por Doroteia Gomes. Produção Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria. Longe deste insensato mundo, de Thomas Hardy. Capítulo 20. Perplexidade. O amolar das tosquiadeiras. Uma disputa. Ele é tão abnegado e bom para me oferecer tudo o que sempre sonhei. Refletiu Batseba. Mas o fazendeiro Boldwood, por sua natureza amável, ou pelo contrário da amabilidade, não estava exercitando a bondade aqui. As ofertas mais raras do mais puro amor não passam de comodismo e nada têm de generosidade. Batseba, por não estar nem um pouco apaixonada por ele, podia assim analisar friamente a proposta dele. Era daquelas que muitas mulheres na vizinhança, em condições como a dela, aceitariam com entusiasmo e divulgariam com orgulho. De todos os pontos de vista, do político ao passional, era desejável que ela, uma moça solitária, devesse se casar, e se casar com este homem sério, rico e respeitado. Morava perto dela, sua situação era suficiente, suas qualidades eram mais do que as desejáveis. Se ela tivesse sentido, e não sentiu, qualquer desejo pelo fato de estar casada abstratamente, não poderia tê-lo rejeitado com sensatez por ser uma mulher que costumava apelar para sua compreensão para fugir de seus caprichos. Boldwood não tinha defeitos para o matrimônio. Ela o estimava e gostava dele, mas ainda assim não o queria. Parecia que os homens comuns arranjam esposas porque a possessão não é possível fora do casamento e que as mulheres comuns aceitam os maridos porque o matrimônio não é possível sem possessão. Com objetivos totalmente diferentes, o método é o mesmo em ambos os lados. Além do mais, a posição de Batseba como senhora absoluta de uma fazenda e de uma casa era nova, e a novidade ainda não havia começado a desgastar-se. Mas uma inquietação tomou conta dela, que de forma alguma era a seu favor, mas esta atingia a poucas pessoas. Além dos motivos mencionados com os quais ela combateu suas objeções, tinha forte sensação que, sendo ela quem começou o jogo, devia aceitar as consequências com honestidade. Ainda assim, restava a relutância. Ao mesmo tempo em que pensava que não casar-se com Boldwood seria falta de generosidade, não podia fazer aquilo para salvar sua vida. Batseba tinha uma natureza impulsiva sob um aspecto deliberativo. Com o cérebro de uma Elizabeth e o espírito de uma Mary Stuart, ela geralmente desempenhava ações da maior ousadia com extrema discrição. Muitos de seus pensamentos eram raciocínios perfeitos. Por azar, não passavam de pensamentos. Poucos eram deduções irracionais, mas, infelizmente, estes eram os que mais frequentemente transformavam-se em ações. No dia seguinte ao daquela declaração, encontrou Oak no fundo de seu jardim, amolando as tosquiadeiras para a tosa das ovelhas. Todas as cabanas ao redor mostravam mais ou menos cenas da mesma operação. O barulho do amolador se espalhava pelo céu de todas as partes do vilarejo como armas antes de uma batalha. A paz e a guerra beijam-se durante sua preparação. Foices, foicinhas, gadanhas e tosquiadeiras, como se fossem espadas, baionetas e lanças, em sua necessidade comum por pontos e avanços. Caine Ball girava a manivela da pedra de amolar de Gabriel. Com a cabeça, ele imitava o movimento melancólico de vai e vem, para cima e para baixo, a cada volta da roda. Oak estava como Eros é representado quando está afiando suas flechas. Levemente encurvado, com o peso de seu corpo jogado sobre as tosquiadeiras, e sua cabeça balançava para os lados, com uma compressão crítica dos lábios e contração das pálpebras para coroar a atitude. Sua patroa chegou e os olhou em silêncio por 1 ou 2 minutos, e então disse: Caine, vá até a campina de baixo e pegue a égua baia. Vou girar a manivela da pedra de amolar. Quero conversar com você, Gabriel. Caine partiu e Batseba segurou a manivela.
Gabriel levantou o olhar com intensa surpresa, conteve sua expressão e olhou para baixo novamente. Batseba girava a manivela e Gabriel colocava as tesouras. O movimento peculiar que envolvia girar a manivela tinha uma tendência excepcional para turvar os pensamentos. Era como uma variante da punição de Ixion e atribuía a um capítulo fúnebre da história dos encarcerados. O cérebro torna-se confuso, a cabeça pesa e o centro de gravidade do corpo parece ser deslocado a alguns graus num ponto pesado entre as sobrancelhas e o topo da cabeça. Batseba sentiu os sintomas desagradáveis depois de dar 2 ou 3 dúzias de voltas. Pode girar, Gabriel, e me deixar segurar as tesouras? Perguntou ela. Minha cabeça está girando e não consigo falar. Gabriel girou. Então Batseba começou, um pouco desajeitada, deixando seus pensamentos perderem-se ocasionalmente da sua história para dar atenção às tosquiadeiras, as quais requeriam precisão no fio. Olá, ouvinte do LiterataCast! Está gostando dessa narração? Que tal então apoiar este projeto? É fácil, basta curtir, compartilhar com seus amigos este episódio ou ainda deixar aqui um comentário para aumentar o engajamento e assim ampliar a divulgação deste trabalho. E se você se sentir confortável em nos apoiar financeiramente, são várias as opções. Você pode nos ajudar através do botão Valeu Demais no YouTube, fazer suas compras na Amazon, quaisquer que sejam, por meio de um dos nossos links de afiliado, que sempre ficam aqui na descrição de cada episódio. O valor da sua compra será o mesmo, mas uma pequena comissão virá para o LiterataCast. Temos também a chave Pix, contato@literatacast.com.br. E agora mais uma novidade. A partir de apenas R$ 3,99, você pode fazer parte do clube de membros do YouTube. E além de apoiar esse projeto, terá acesso antecipado à publicação dos episódios, além de também poder sugerir as nossas próximas leituras. Como vocês viram, são várias as possibilidades que você tem de apoiar este canal. Por isso, desde já, conto com a sua ajuda e já te agradeço de coração. E agora, de volta à leitura. Gostaria de lhe perguntar se os homens fizeram algum comentário sobre eu ter ido para detrás dos carriços com o Mr. Baldwood ontem. Sim, fizeram, informou Gabriel. Não está segurando as tosquiadeiras direito, Miss. Já imaginava que não saberia. Segure, deste jeito. Ele soltou a manivela e, envolvendo as 2 mãos dela completamente com as dele, tomando-as como às vezes fazemos ao pegar a mão de uma criança para ensiná-la a escrever, segurou as tesouras com ela. Incline o fio assim, disse ele. Mãos e tesouras se adequaram às palavras e assim ficaram por um tempo peculiarmente longo com um instrutor, que as disse. Já está bom, exclamou Batseba. Solte minhas mãos, não as quero presas. Vou girar a manivela. Gabriel soltou as mãos dela em silêncio, abandonou a manivela e a afiação continuou. Os homens acharam esquisito? Falou ela novamente. Esquisito não foi a ideia, Miss. O que disseram? Que era possível que o nome do fazendeiro Baldwood e o seu próprio pairassem sobre o púlpito antes que esse ano terminasse. Foi o que achei pelo olhar deles. Ora, não foi nada demais. A maior bobagem que podia ser dita, e quero que você desminta. Foi para isso que vim aqui. Gabriel parecia incrédulo e triste, mas, entre seus momentos de incredulidade, aliviado. Eles devem ter ouvido a nossa conversa. Continuou ela. Muito bem, Batseba, disse Oak, parando a manivela e olhando para o rosto dela espantado. Você quis dizer Miss Everdene. Corrigiu ela com dignidade. Quero dizer que se Mr. Baldwood realmente falou em casamento, não vou inventar uma história de que ele não falou para agradá-la. Já tentei lhe agradar demais para o meu próprio bem. Batseba observou-o com os olhos arregalados de perplexidade. Não sabia se sentia pena dele por não corresponder ao seu amor ou se ficava brava por ele ter superado aquilo. Seu tom era ambíguo. Eu disse que queria que você apenas mencionasse que não é verdade que me casarei com ele. Murmurou ela com leve declínio em sua segurança.
Posso dizer isso a eles se desejar, Miss Everdene. Assim como poderia dar uma opinião sobre o que você fez. Naturalmente, mas não quero sua opinião. Creio que não, disse Gabriel amargamente, e continuando a girar a manivela, suas palavras subiam e desciam num aumento e cadência regulares ao parar ou o subir da manivela, que as direcionava de acordo com sua posição, perpendicularmente com a terra ou horizontalmente com o jardim, mas os olhos fixos numa folha no chão. Com Batseba, um ato apressado era um ato imprudente, mas como nem sempre acontecia, tempo ganho era prudência garantida. Devia-se acrescentar, no entanto, que o tempo era raramente ganho. Neste ponto, a simples opinião da paróquia sobre ela e sobre o que ela fazia tinham a mesma importância, pois era a dela mesma e a de Gabriel Oak. E a honestidade declarada do caráter dele era tanta sobre qualquer assunto, mesmo que sobre ela amar ou se casar com outro homem, o mesmo desinteresse de opinião podia ser calculado e perguntado. Totalmente convencido da impossibilidade de ser o escolhido, tomou a firme decisão de não prejudicar mais ninguém. Esta é a virtude mais estoica de quem ama, assim como a falta dela é o seu pecado mais perdoável. Sabendo que ele responderia sinceramente, ela perguntou, conhecendo como aquele assunto seria doloroso. Assim é o egoísmo de algumas lindas mulheres. Talvez fosse alguma desculpa para a honestidade torturante dela em vantagem própria, por não ter absolutamente nenhum outro julgamento ao alcance. Bem, qual é a sua opinião sobre a minha conduta? Perguntou ela em voz baixa. Que não é adequada a nenhuma mulher cautelosa, humilde e decente. Imediatamente o rosto de Batseba corou com um vermelho carmesim de um pôr-do-sol em Dumbe. No entanto, evitou demonstrar seu sentimento e a reticência de sua língua só fez a loquacidade de seu rosto ser mais perceptível. O que Gabriel fez a seguir foi um erro. Talvez não goste da rispidez de como a repreendo, pois sei que sou ríspido, mas achei que lhe faria bem. Ela respondeu com sarcasmo no mesmo instante. Pelo contrário, minha opinião sobre você é tão baixa que vejo em seu abuso o louvor das pessoas perspicazes. Que bom que não se importou com isso, pois disse, honestamente, e com um significado muito sério. Compreendo, mas, infelizmente, quando você tenta não fazer gracejos, é divertido, bem como quando quer evitar ser sério e diz uma palavra sensata. Foi um golpe duro, mas Batseba perdera a paciência, enquanto Gabriel nunca manteve melhor a sua. Ele não disse nada. Ela então explodiu. Devo lhe perguntar, creio eu, onde, em especial, sou inadequada? Talvez por não me casar com você? De maneira nenhuma, respondeu Gabriel calmamente. Faz tempo que deixei de pensar nesse assunto. Ou de desejar isso, imagino. Continuou ela, e era claro que esperava uma negação hesitante daquela suposição. Seja o que for que Gabriel sentiu, apenas repetiu friamente as palavras dela. Ou de desejar isso. Uma mulher pode ser tratada com a amargura que lhe é doce e com a rispidez que não lhe é ofensiva. Batseba teria se submetido a qualquer castigo por seu desprezo se Gabriel tivesse protestado que a amava ao mesmo tempo. A impetuosidade da paixão não correspondida é tolerável, mesmo se ela fere e amaldiçoa. Existe um triunfo na humilhação e um carinho no conflito. Era o que ela estava esperando e não encontrou. Receber uma lição, pois quem ensina a viu na luz fria da manhã de uma desilusão aberta. Era irritante. Ele também não havia terminado. Continuou, com voz mais severa. A minha opinião é, já que a pediu, é que você tem enorme culpa em brincar com um homem como Mr. Baldwood, simplesmente como um passatempo. Enganar um homem com quem não se importa não é uma ação para se orgulhar. E mais, Miss Everdene, se há alguma inclinação séria com relação a ele, devia deixar que descobrisse de uma forma mais verdadeira e amorosa,
e não enviando um cartão no dia dos namorados. Batseba largou as tesouras. Não posso permitir que nenhum homem critique minha conduta particular, exclamou ela, nem por um minuto. Então, por favor, deixe a fazenda no final da semana. Pode ter sido uma peculiaridade, de forma alguma aquilo era um fato. Quando Batseba era influenciada por uma emoção de natureza terrena, seu lábio inferior tremia, mas quando era uma emoção refinada, era o superior que tremia. Naquele momento, foi o inferior que tremeu. Muito bem. Então, eu vou embora, concordou Gabriel calmamente. Estava ligado a ela por um lindo fio que lhe doía ter que romper, e não por uma corrente que não poderia quebrar. Ficaria mais contente em ir imediatamente, acrescentou ele. Vá imediatamente, então, pelo amor de Deus! Bradou ela com os olhos buscando pelos dele, mas sem encontrá-los. Não me deixe ver seu rosto nunca mais. Muito bem, Miss Everdene, então assim será. E ele pegou suas tosquiadeiras e deixou a presença dela com plácida dignidade, como Moisés fez na presença do faraó. Capítulo 21. Problemas no curral. Uma mensagem. Gabriel Oak havia parado de alimentar o rebanho de Waterbury por cerca de 24 horas, quando na tarde do domingo, os velhos cavalheiros Joseph Progress, Matthew Moon, Frey e outros 6 correram até a casa da dona de Upper Farm. Qual é o problema, senhores? Perguntou ela, encontrando-os à porta, assim que chegava da igreja, deixando por um momento de apertar os lábios vermelhos, fazendo força para tirar uma luva apertada. 60, disse Joseph Progress. 70, falou Moon. 59, informou o marido de Susan Toll. Ovelhas quebraram a cerca, disse Frey, e entraram num campo de trevos novos, continuou Toll. Trevos novos, exclamou Moon. Trevos, falou Joseph Progress. E estão passando mal, disse Henry Frey. Estão mesmo, disse Joseph. E vão todas morrer se não forem tiradas de lá e tratadas, alarmou Toll. O rosto de Joseph estava todo enrugado de preocupação. A testa de Frey estava franzida tanto perpendicularmente quanto cruzada, como uma treliça, numa expressão de desespero dobrado. Os lábios de Laban Toll estavam finos e seu rosto estava rígido. A mandíbula de Matthew caiu e seus olhos corriam para qualquer lado que um músculo se repuxasse. Sim, continuou Joseph. E eu estava sentado em casa, procurando pelos Efésios e falei comigo mesmo. Não tem mais nada do que Coríntios e Tessalonicenses nesse raio de testamento? Quando veio o Henry e disse, Joseph, as ovelhas se envenenaram. Para Batseba foi um momento em que o pensamento se tornou fala, e a fala, exclamação. Além disso, mal havia recobrado sua serenidade desde o aborrecimento com as observações de Oak. Já chega, já chega! Ah, seus tolos! Gritou ela, atirando a sombrinha e o livro de orações no passeio e correndo pela direção que ele levava. Vieram até mim e não foram tirá-las de lá de uma vez. Oh, seus imbecis inúteis! Seus olhos estavam mais escuros e brilhantes. Como a beleza de Batseba era mais demoníaca do que angelical, ela nunca ficava tão linda como quando estava zangada, e particularmente quando o efeito era enaltecido por um vestido elegante de veludo, cuidadosamente colocado diante de um espelho. Todos os homens correram desordenadamente atrás dela para o campo de trevos. Joseph caiu no meio do caminho como alguém que se enfraquece num mundo cada vez mais insuportável. Tendo recebido o estímulo que a presença dela sempre lhes dava, cercaram as ovelhas com determinação. A maioria dos animais doentes estava deitada e não podia se mexer. Estes foram erguidos e os outros levados para o campo ao lado. Ali, depois de alguns minutos, vários outros caíram e ficaram prostrados e lívidos como o resto. Batseba
com o coração triste e explodindo, olhou para os melhores exemplares de seu melhor rebanho espalhado ali, inchadas com vento e com violento vapor que soltavam. Muitas tinham a boca espumando, com a respiração rápida e curta, enquanto os corpos estavam todos horrivelmente distendidos. Oh, o que posso fazer? O que posso fazer? Desesperou-se Batseba. Ovelhas são animais tão azarados. Sempre acontece alguma coisa com elas. Nunca soube de um rebanho que passasse um ano sem que se metesse em algum apuro. Só existe um jeito de salvá-las, disse Tol. Que jeito? Diga logo! Elas devem ser perfuradas na parte lateral com um objeto apropriado. Podem fazer isso? Eu consigo? Não, madame. Nem nós, nem a senhora. Tem que ser feito no ponto certo. Se pegar uma polegada à direita ou à esquerda, pode esfaquear a ovelha e matá-la. Nem mesmo um pastor consegue fazer isso, como é a regra. Então elas vão morrer. Resignou-se ela. Só um homem na vizinhança sabe o jeito, disse Joseph, agora de pé. Ele poderia curar todas elas se estivesse aqui. Quem é ele? Vão buscá-lo. O pastor Oak, falou Matthew. Ah, ele é um homem muito inteligente, de muitos talentos. Ah, isso ele é mesmo, observou Joseph Progress. É verdade, ele é a pessoa certa, falou Laban Toll. Como ousam falar desse homem na minha presença? Disse ela, irritada. Já lhes disse para nunca o mencionarem se quiserem ficar comigo. Ah! Continuou ela, animando-se. O fazendeiro Bodwood, sabe? Ah, não, madame, falou Matthew. 2 dos cordeiros dele comeram ervilhacas outro dia e estavam como estes aqui. Ele mandou um homem a cavalo para buscar Gabriel e ele o salvou. O fazendeiro Bodwood tem a ferramenta para fazer isso. É um tubo oco com uma ponta afiada dentro. Não é mesmo, Joseph? É, um tubo oco, repetiu Joseph. É isso mesmo. É, claro, é essa máquina, concordou Henry Frey, pensativo com uma indiferença oriental de seu vôo no tempo. Bem, explodiu Batseba. Não fiquem aí com seus és e claros para mim. Vão buscar alguém para curar as ovelhas imediatamente. Todos saíram caminhando consternados para buscarem alguém prontamente, sem nenhuma ideia de quem poderia ser. Logo haviam desaparecido pelo portão e ela estava sozinha com o rebanho morrendo. Nunca mandarei buscá-lo. Nunca! Disse ela com firmeza. Um de seus cordeiros contraiu os músculos horrivelmente. Se esticou e deu um pulo alto. O salto foi espantoso. O cordeiro caiu pesadamente e ali ficou deitado. Oh, o que devo fazer? O que devo fazer? Perguntou-se novamente, agitando as mãos. Não vou mandar chamá-lo. Não mesmo. A expressão mais vigorosa de uma decisão nem sempre coincide com o melhor vigor da decisão em si. É sempre lançada como um tipo de apoio para assegurar uma convicção enfraquecida que, enquanto forte, não necessitava de nenhuma declaração para prová-la. O não mesmo de Batseba virtualmente significava acho que devo. Ela seguiu seus empregados pelo portão e levantou a mão para um deles. Laban respondeu ao sinal dela. Para onde Oak foi? Depois do vale, em Nest Cottage. Suba na égua baia, corra e diga que ele tem que voltar imediatamente, que eu estou mandando. Toll voltou correndo pelo campo e em 2 minutos estava em cima de Paul, a égua sem sela, somente com um cabresto como rédea. Diminuiu a velocidade morro abaixo. Batseba assistia, assim como os outros. Toll ia a trotes largos pela trilha para cavaleiros por 16 Acres, Shiplands, Middlefield, The Flats, Capel's Peace. Quase sumindo, atravessou a ponte e subiu pelo vale por Springmead e White Pits no outro lado. A cabana para o qual Gabriel havia ido antes de sua partida final da localidade era visível como um ponto branco no morro oposto, de costas para pinheiros azuis. Batseba andava para cima e para baixo. Os homens entraram no campo e empenharam-se em amenizar a agonia das tolas criaturas, esfregando as mãos nelas. Nada ajudava.
Batseba continuava a andar. O cavalo foi visto descendo a colina e a sequência monótona teve de ser repetida na ordem inversa. White Pits, Springmead, Capel's Piece, The Flats, Middlefield, Shiplands, 16 Acres. Ela esperava que Toll tivesse a ideia de dar o cavalo para Gabriel e voltasse a pé. O cavaleiro se aproximava deles. Era Toll. Ah, que idiota! Exclamou Batseba. Não se via Gabriel em parte alguma. Talvez ele já tenha ido embora, disse ela. Toll chegou no cercado e desceu, com o rosto trágico como o de Morton após a batalha de Shrewsbury. Muito bem, falou Batseba, que não queria acreditar que seu mandato de busca verbal poderia ter sido mal utilizado. Ele disse que para a fome não existe pão duro, respondeu Laban. O quê? Admirou-se a jovem fazendeira, arregalando os olhos e soltando a respiração como uma explosão. Joseph Progress deu alguns passos para detrás de uma cerca. Ele disse que não pode vir, a não ser que você peça educadamente e do jeito certo, como toda mulher implorando um favor. Essa é a resposta dele. Onde ele arranjou essa atitude? Quem sou eu, então, para ser tratada assim? Devo implorar para um homem que me implorou algo. Outra ovelha do bando saltou pelo ar e caiu morta. Os homens pareciam preocupados, como se omitissem suas opiniões. Batseba virou-se de lado, com os olhos cheios de lágrimas. O apuro em que estava por causa de orgulho e impertinência não podia mais ser disfarçado. Caiu num choro amargo. Todos os homens viram e ela não tentou esconder. Eu não choraria por isso, Miss, disse William Smallbury compassivamente. Por que não fala com ele com mais delicadeza? Tenho certeza que ele viria. Gabriel é um homem sincero. Batseba parou de chorar e enxugou os olhos. Ah, é muita crueldade minha. Sim, murmurou ela. E ele me leva a fazer o que não quero. Toll, entre. Após aquele colapso, inapropriado para a dona do estabelecimento, ela entrou em casa, seguida por Toll. Sentou-se e escreveu rapidamente um bilhete, entre pequenos soluços de desespero que seguiram um pranto como a terra encharcada depois de uma tempestade. O bilhete não era indelicado por ter sido escrito às pressas. Ela o segurou à distância, ia dobrá-lo, quando então adicionou estas palavras ao final. Não me abandone, Gabriel. Parecia um pouco mais vermelha e apertou os lábios ao dobrar o bilhete de novo, como se assim suspendesse indefinidamente a ação de sua consciência em analisar se tal estratégia era justificável. O bilhete com a mensagem foi despachado e Batseba esperou dentro de casa. Foi um quarto de hora angustiante que compreendia a partida do mensageiro e o barulho forte do cavalo do lado de fora outra vez. Ela não podia observar desta vez, mas, inclinando-se sobre a velha escrivaninha na qual escreveu o bilhete, fechou os olhos como se fosse manter tanto as esperanças quanto o medo. A situação, no entanto, era promissora. Gabriel não estava zangado. Estava apenas neutro, embora a primeira ordem dela fosse tão arrogante. Tal imperiosidade a teria prejudicado se não fosse pela beleza, e, por outro lado, tanta beleza redimia a imperiosidade. Ela saiu quando ouviu o cavalo e olhou para cima. Uma figura montada passou entre ela e o céu e foi em direção do campo das ovelhas, e o cavaleiro virou seu rosto ao recuar. Gabriel olhou para ela. Foi um momento em que os olhos e a língua de uma mulher contam histórias distintas. Batseba parecia cheia de gratidão e disse: Ah, Gabriel, como pôde ser tão cruel comigo? Uma reprovação tão carinhosa pelo atraso dele, mas a mensagem que ela enviara podia perdoá-la por não elogiar sua prontidão naquele momento. Gabriel murmurou uma resposta confusa e apressou-se. Ela sabia pelo olhar qual parte de seu bilhete o havia trazido. Batseba seguiu para o campo. Oak estava entre seres túrgidos e prostrados. Arrancou o casaco, arregaçou as mangas da camisa
e tirou de seu bolso o instrumento de salvação. Era um tubo pequeno com uma lanceta que passava por dentro. Gabriel começou a usá-lo com tal destreza de um cirurgião, passando a mão pelo flanco esquerdo da ovelha e procurando o ponto exato, perfurava a pele e o rume com o lancete e de repente o retirava, deixando o tubo no lugar. Um jato de ar saía pelo tubo, com força o bastante para apagar uma vela que estivesse próxima ao orifício. Disse que depois da tempestade vem a calmaria, e a aparência daquelas pobres criaturas expressava isso. 49 operações foram efetuadas com sucesso. Devido à pressa necessária pelo estado avançado de alguns membros do rebanho, Gabriel errou em um dos casos, apenas um, atingindo longe do ponto e infligindo um golpe mortal na ovelha agonizante. 4 morreram e 3 se recuperaram sem intervenção. O número total de ovelhas que se perderam e feriram gravemente era de 57. Quando o homem que fora motivado pelo amor havia terminado seu trabalho, Batseba aproximou-se e olhou para o seu rosto. — Gabriel, ficará aqui comigo? Perguntou ela, sorrindo de maneira cativante, sem se preocupar em fechar os lábios, pois logo sorriria novamente. — Ficarei, respondeu Gabriel, e ela sorriu outra vez. Capítulo 22. O grande celeiro e os tosquiadores de ovelhas. Os homens, com frequência, diminuem-se na insignificância e no esquecimento por não aproveitarem a ocasião de alegria. Gabriel, nos últimos dias, pela primeira vez desde seu infortúnio, amplamente pensava com independência e agia com vigor, condições, as quais inúteis sem uma oportunidade. Uma oportunidade, por sua vez, torna-se improdutiva sem as boas condições que lhe dariam o impulso certo quando a conjunção favorável ocorresse. Mas seu incurável vagar ao lado de Batseba e Verdene arruinava seu tempo. As marés da primavera passavam sem carregá-lo, e a calmaria logo viria sem poder arrastá-lo. Era o primeiro dia de junho e culminava a época da tosa das ovelhas. A paisagem, mesmo o pasto mais seco, era todo saúde e cor. Cada folha estava verde, cada poro estava aberto e cada talo estava inchado com correntes de seiva. Deus estava palpavelmente presente no campo e o demônio se fora para a cidade. Amentilhos vistosos dos tipos mais recentes, brotos de samambaias, pareciam o bastão de um bispo. A moscatelina, de formato quadrado, o esquisito pé de bezerro, como um santo apoplético num nicho de malaquite. Cardaminas brancas como a neve, a dentilária, semelhante à carne humana, a encantadora erva moura e as campânulas de pétalas negras estavam entre as mais fantásticas amostras do reino vegetal em Waterbury e ao seu redor naquele tempo fervilhante. E no reino animal, as feições de metamorfose de Mr. John Coogan, o mestre tosquiador, os segundo e terceiro tosquiadores, que vinham quando eram chamados e não precisam ser conhecidos pelos nomes. Enery Frey era o quarto tosquiador, marido de Susan Toll, o quinto, Joseph Poorgrass, o sexto, o jovem Cain Ball como assistente de tosquia e Gabriel Oak como supervisor geral. Nenhum deles estava vestido de maneira que mereça ser mencionada, cada um parecendo ter atingido a questão de decência de vestimenta entre as castas alta e baixa do hindu. Uma rigidez das feições e uma fixação do maquinário facial proclamavam que o trabalho sério era a ordem do dia. Tosquiavam no celeiro grande, conhecido na ocasião como o celeiro de Tosa, que na planta baixa era semelhante a uma igreja com transeptos. Não só imitava a forma da igreja da paróquia, mas rivalizava com ela em antiguidade. Ninguém sabia se alguma vez o celeiro fez parte de um grupo de prédios do convento. Não restava nenhum traço de tais arredores. Os terraços vastos nas laterais, altos o bastante para abrigar uma carroça carregada de fardos de milho em sua total capacidade, eram de arcos pontudos de pedra, cortados de maneira ampla e atrevida,
cuja simplicidade era a origem de um esplendor não aparente em construções onde se pretendiam maiores ornamentos. O teto castanho sombrio e obscuro era rodeado e preso por anéis imensos, curvos e diagonais, de desenho nobre por causa do material muito mais rico do que 9/10 daqueles usados nas igrejas modernas. Ao longo de cada lado havia uma fileira de botaréus largos que lançavam sombras profundas nos espaços entre cada um deles. Estes perfurados por buracos, combinando em suas proporções os requerimentos exatos tanto de beleza quanto de ventilação. Podia-se dizer que o celeiro, que não se sabia se era de uma igreja ou de um castelo, semelhante em idade e estilo, que o propósito que havia dedicado sua construção original era o mesmo com a qual era ainda usado. Diferente e superior dos típicos vestígios do medievalismo, o velho celeiro agregava práticas que não sofriam mutilações nas mãos do tempo. Ali, pelo menos, o espírito dos antigos construtores era igual ao do espectador moderno. Diante da edificação desgastada, observava-se seu uso atual. A mente lutava com sua história, com uma sensação satisfeita de continuidade funcional completa, um sentimento quase que de gratidão e de muito orgulho com a permanência da ideia que o ergueu. O fato de que 4 séculos não haviam nem provado um erro, inspirado qualquer aversão ao seu propósito ou levantado nenhuma reação que o derrubasse, conferia a este simples esforço de pensamentos antigos uma tranquilidade, se não grandeza, a qual uma reflexão curiosa poderia perturbar sua equivalência eclesiástica e militar. De um modo, o medievalismo e o modernismo tinham pontos em comum. As janelas em formato de lança, os fechos das abóbadas e as chanfraduras das colunas corroídas pelo tempo, o posicionamento dos eixos, o entalhe indistinto e castanho das vigas, que não se referiam a nenhuma arte distinta de fortificação ou credo religioso desgastado. A defesa e a salvação do corpo pelo pão diário ainda é um estudo, uma religião e um desejo. Naquele dia, as grandes portas laterais estavam abertas de frente para o sol para receber uma luz abundante no ponto exato das operações dos tosquiadores, que era o chão de madeira no centro, feito de carvalho espesso, negro pelo tempo e polido pelo bater dos debulhadores por tantas gerações, até se tornar tão liso e rico em tons como os pisos dos salões de uma mansão elisabetana. Ali os tosquiadores ajoelhavam-se, o sol se debruçava sobre suas camisas desbotadas, os braços bronzeados e as tesouras polidas que ostentavam, reluzindo com milhares de raios que podiam cegar alguém com uma visão fraca. Uma ovelha ofegante ficava sob eles, acelerando seus arquejos, enquanto se confundia com o terror, até que estremecia como a paisagem aquecida do lado de fora. A imagem daquele dia em sua moldura de 400 anos não produzia um contraste acentuado entre o antigo e o moderno, que era lembrada pelo contraste da data. Comparada com as cidades, Waterbury era imutável. Em Londres, 20 ou 30 anos antes eram antigamente, o mesmo que 5 ou 10 anos em Paris. Em Waterbury, 3 ou 4 anos eram incluídos no presente, e nada menos que um século deixava uma marca em sua aparência ou coloração. 5 décadas mal modificaram o corte de uma polaina, nem o bordado de uma roupa. 10 gerações não conseguiram alterar o significado de uma única frase. Nestes refúgios de Wessex, os agitados tempos antigos não são velhos. Seus tempos antigos ainda estão novos. Seu presente é o futuro. Assim, o celeiro era natural para os tosquiadores, e estes estavam em harmonia com o celeiro. Os cantos espaçosos do prédio, atendendo às extremidades da nave e da capela-mor eclesiasticamente, eram protegidos por barreiras, com as ovelhas reunidas numa multidão nestas 2 áreas. E num ângulo se formava o curral, no qual 3 ou 4 ovelhas eram continuamente mantidas pelos tosquiadores para que não perdessem tempo. No fundo, disfarçadas pela sombra marrom amarelada, estavam 3 mulheres, Marian Money, Temperance
e Sobernes Miller, recolhendo a lã e tecendo cordões com uma pua para prendê-los. Eram indiferentemente bem assistidas pelo velho cervejeiro, que, como a época de produzir o malte, de outubro a abril já havia passado, auxiliava em qualquer uma das fazendas nas imediações. Por trás de tudo estava Batseba, assistindo cuidadosamente os homens para ver se não havia cortes ou feridas por descuido e que os animais eram bem tosquiados. Gabriel, que ia rapidamente de um lado para o outro como uma mariposa sob os olhos brilhantes dela, não tosquiava o tempo todo. Grande parte de seu tempo era passado ajudando os outros e selecionando as ovelhas para eles. No exato momento, estava ocupado em passar uma caneca de uma bebida suave, guardada num barril no canto, e cortar pedaços de pão e queijo. Batseba, após lançar um olhar aqui, um aviso ali, e advertir um dos empregados mais jovens de que havia deixado sua última ovelha terminada juntar-se ao bando sem remarcá-la com suas iniciais, foi outra vez até Gabriel, enquanto ele colocava seu almoço de lado e arrastava uma ovelha assustada para sua estação ditosa, virando-a de costas com um giro ágil de seu braço. Enrolou os laços na cabeça dela e abriu sua gola e colarinho, com a sua senhora observando silenciosamente. Ela cora com o insulto. Murmurou Batseba, vendo a onda rosa que subia e se espalhou pelo pescoço da ovelha, onde foi deixado nua pelas tesouras barulhentas, uma onda que era invejável por sua delicadeza por muitas rainhas da sociedade, e seriam respeitadas por sua rapidez por qualquer mulher no mundo. A pobre alma de Gabriel era alimentada pela luxúria da alegria de tê-la por perto, com os olhos atentos e críticos em suas tesouras ágeis, que aparentemente atingiriam uma parte da carne a cada aproximação, mas nunca atingira. Tal como Guildenstern, Oak ficava feliz por não ser excessivamente feliz. Não desejava conversar com ela, que sua dama radiante e ele próprio formavam uma equipe exclusivamente deles e de ninguém mais no mundo, e isso bastava. Então, a conversa era deixada de lado. Há uma loquacidade que nada diz, a qual era de Batseba, e existe um silêncio que muito diz, o qual pertencia a Gabriel. Cheio desta felicidade vaga e moderada, ele continuava virando a ovelha para o outro lado, cobrindo sua cabeça com o joelho e aos poucos passando a tesoura em volta de sua papada, dali para o flanco, costas e finalizando na cauda. Muito bem, e que rapidez! Admirou-se Batseba, olhando para seu relógio quando o último corte foi ouvido. Quanto tempo, miss? Perguntou Gabriel, enxugando a testa. 23 minutos e meio desde que pegou a primeira mecha da cabeça. É a primeira vez que vi ser feito em menos de meia hora. A criatura limpa e lisa levantou-se de sua lã, perfeita, como deve ter sido Afrodite levantando-se da espuma. Parecia assustada e tímida com a perda de suas vestes, que estavam no chão, como uma nuvem macia, nunca antes exposta. Era branca como a neve e sem o mínimo defeito ou imperfeição. Caimball! Sim, Mr. Oak, estou aqui. Caine agora corria com o pote de alcatrão. As iniciais B.E. logo foram estampadas na pele tosquiada e, com um salto simples, gemendo, juntou-se ao rebanho despido do lado de fora. Então vinha Marian, pegava as mechas soltas de lã, enrolava e carregava para o fundo. Ela levaria, por 3 libras e meia, o calor natural para o prazer de inverno de pessoas desconhecidas e distantes, que, no entanto, nunca experimentariam o conforto superlativo que vinha da lã como ali estava, nova e pura, antes da untuosidade de sua natureza, seca, esticada e lavada, num estado vivo, sendo superior a qualquer coisa de lã, como o creme é superior ao leite misturado à água. Mas uma circunstância cruel roubou a completa felicidade de Gabriel naquela manhã. Ele acabara de tosar vários carneiros, ovelhas mais velhas e 2 cordeiros, enquanto os homens continuavam com os menores,
Quando a ideia de Oak, de que ela agradavelmente ficaria e marcaria o tempo dele em outra operação, foi dolorosamente interrompido pela chegada do fazendeiro Boldwood na outra extremidade do celeiro. Ninguém parecia ter percebido sua entrada, mas lá estava ele. Boldwood sempre trazia um ar social que era próprio dele, o qual todos sentiam ao se aproximarem dele. E a fala, que a presença de Batseba de alguma forma suprimia, estava agora completamente suspensa. Ele passou por Batseba, que virou-se para cumprimentá-lo com perfeita calma. Conversou com ela em tom baixo, que instintivamente baixou o seu, e sua voz até pegou a inflexão da dele. Estava longe de desejar parecer misteriosamente conectada a ele, mas as mulheres de idade impressionável se elevam na presença de alguém importante, não apenas na escolha de suas palavras, o que é aparente na rotina, mas mesmo em sombras de tom e humor, quando há grande influência. Gabriel, que estava muito independente para se aproximar, não ouviu sobre o que conversavam, embora estivesse muito interessado para não prestar atenção. O problema do diálogo deles era que o fazendeiro Cortês pegou a mão dela para ajudá-la a atravessar a passagem naquele dia ensolarado de junho. Parando ao lado das ovelhas atosadas, continuaram a conversar. Sobre o rebanho? Aparentemente não. Gabriel raciocinou, não sem razão, que aquela discussão silenciosa era sobre um assunto qualquer ao alcance dos olhos dos interlocutores, geralmente fixos nele. Batseba, afetadamente, preocupava-se com uma palha jogada no chão, de um jeito que sugeria menos críticas ovinas do que embaraço feminino. Estava com as bochechas um pouco avermelhadas, o sangue correndo num fluxo e refluxo incertos sobre o espaço sensível entre a vazante e a cheia. Gabriel continuava a tosar, tenso e triste. Ela saiu do lado de Boldwood e ele caminhou sozinho por aproximadamente 15 minutos. Ela então reapareceu em sua nova roupa de montaria verde murta, que se ajustava à sua cintura como a casca se ajusta à fruta. O jovem Bob Coogan trouxe a égua dela e Boldwood pegou seu próprio cavalo, que estava debaixo da árvore onde havia sido amarrado. Os olhos de Oak não podiam desviar-se deles, e esforçando-se para continuar sua tosa, ao mesmo tempo em que observava os modos de Boldwood, cortou uma ovelha na virilha. O animal deu um salto. Batseba olhou na direção dele imediatamente e viu o sangue. — Oh, Gabriel! — exclamou ela com repreensão severa. — É tão rígido com os outros? Veja só o que você mesmo fez. Para alguém de fora, não havia muito o que reclamar daquele comentário. Mas para Oak, que sabia que Batseba tinha plena consciência que ela mesma fora a causa do ferimento na pobre ovelha, pois ferira o tosquiador numa parte ainda mais vital, com um ferrão que o senso de tolerância da inferioridade dele, tanto para com ela quanto para com Boldwood, não era passível de ser curado. Entretanto, uma decisão masculina de admitir corajosamente que não tinha mais nenhum interesse amoroso nela ocasionalmente o ajudava a esconder um sentimento. — A garrafa! — gritou ele com uma voz inalterada de costume. Cainebol correu, a ferida foi limpa e a tosa continuou. Boldwood colocou cuidadosamente Batseba na cela e, antes de se retirarem, ela falou alto com Oak com a mesma graciosidade dominante e tentadora. — Agora vou ver os carneiros Leicester de Mr. Boldwood. Assuma meu lugar no celeiro, Gabriel, e cuide para que os homens façam seu trabalho. Emparelharam os cavalos e saíram trotando. A profunda admiração de Boldwood era uma questão de grande interesse entre todos ao seu redor. Entretanto, sendo apontado por tantos anos como o perfeito e próspero exemplar de solteiro, seu lapso era um anticlímax que, de alguma forma, lembrava a morte de St. John Long por tuberculose, em meio às suas provas de que aquela não era uma doença fatal. — Isso significa casamento, comentou Temperance Miller, acompanhando-os com um olhar. — Também acredito nisso, disse Coogan, continuando a trabalhar sem levantar os olhos.
Bem melhor casada com um conhecido do que com um estranho, observou Lebenthal, girando sua ovelha. Henry Frey falou, com olhos tristes ao mesmo tempo. Não sei por que uma mulher deve arranjar um marido quando é corajosa o bastante para travar suas próprias batalhas e não querer um lar, deixando outra mulher de fora. Mas deixe estar, porque é uma pena que tanto ele quanto ela tenham problemas em duas casas. Como acontece com quem tem caráter decidido, Batseba invariavelmente provocava críticas de indivíduos como Henry Frey. Sua maior culpa era ser muito enfática em suas objeções e pouco clara com seus apressos. Aprendemos que não são os corpos que os raios absorvem, mas sim os que rejeitam, que lhe dão as cores pelas quais são conhecidos. E da mesma forma, as pessoas são conhecidas por suas aversões e antagonismos, enquanto sua boa vontade não é vista como um atributo. Henry continuava com um ânimo mais complacente. Falei de minhas ideias para ela uma vez, assim como um pobre se atreve a fazer a um rico. Vocês sabem como eu sou, vizinhos, e que não meço minhas palavras quando meu orgulho ferve com o desdém. Sabemos, Henry, sabemos. Então eu disse, Miss Everdene, há espaços vazios e homens habilidosos querendo trabalhar, mas o mal... Não o mal. Não falei o mal. Mas a vilania do tipo contrário, disse eu, querendo dizer as mulheres, os afastam. Será que foi muito forte para ela? É bastante aceitável. Sim, eu teria dito isso se a morte e a salvação não tivessem tomado conta de mim. É assim que eu fico quando tenho uma opinião. Um homem verdadeiro e tão orgulhoso quanto o diabo. Percebe a astúcia? Ora, era sobre ser o administrador, mas não expliquei direito, e ela não me entendeu. Então deixei como estava. Foi o que recebi. Mas deixa ela se casar. Talvez já não seja sem tempo. Acho que o fazendeiro Boldwood deve tê-la beijado atrás dos carriços outro dia, enquanto estávamos banhando as ovelhas. Isso é mentira, exclamou Gabriel. Ah, vizinho Oak, como é que sabe? Perguntou calmamente Henry. Porque ela me contou tudo o que se passou, informou Oak, com uma sensação de hipocrisia de não ser como os outros tosadores naquela questão. Você pode acreditar, indignou-se Henry. Pode mesmo. Mas eu me distanciaria um pouco mais das coisas. Ter mais esperteza para o cargo de administrador é uma grande besteira. No entanto, vejo a vida com muita calma. Vocês me entendem, vizinhos? As minhas palavras, mesmo que muito simples, podem ser muito profundas para algumas cabeças. Sim, Henry, entendemos. Muito estranho, meus bons homens, jogados de lá para cá, como se eu não fosse nada. Um pouco torto também, mas tenho meus valores, e muito bons. Poderia chegar a ser um bom pastor, cabeça com cabeça. Mas não, não. É muito estranho mesmo. Interveio o cervejeiro com voz queixosa. E você não era nenhum velho que não merecesse ser chamado. Ainda nem perdeu os dentes. E quem é velho se os dentes ainda não caíram? Eu já estava casado quando vocês foram para o exército. É uma pena ter 70 anos quando há quem ainda nem passou dos 40. Uma grande bobagem. Aquele era o costume invariável de Walter Bury, e não dar importância quando precisavam acalmar o cervejeiro. Uma grande bobagem, sim, disse John Coogan. Cervejeiro, sabemos que é um veterano admirável e ninguém pode negar. Ninguém, concordou Joseph Progress. É um exemplo raro, cervejeiro, e nós todos o admiramos por seu dom. E quando eu era moço, que tinha mais atenção, também era admirado por quem me conhecia. Continuou o cervejeiro. Sem dúvida que era, sem dúvida. O ancião, encurvado, estava satisfeito, e aparentemente Henry Frey também estava. O assunto prosseguiria com a fala de Marian, que, com sua pele morena e suas roupas de trabalho desbotadas, ganhava a tonalidade suave de uma pintura a óleo, como a de Nicolas Poussin. Alguém sabe de um homem torto, manco ou de segunda mão que possa querer ficar comigo? Perguntou Marian. Não espero encontrar alguém perfeito nessa altura da minha vida.
Seria muito melhor para mim do que torradas e cerveja. Coogan ofereceu uma resposta adequada. Oak continuou com a tosquia e não disse nada. Ficara mal-humorado e perdera a calma. Batseba deu mostras de privilegiá-lo com relação aos companheiros, ao colocá-lo como administrador da fazenda, o que era imprescindível. Não cobiçava o posto na fazenda. Com relação a ela mesma, por ser amada por ele e não se casar com outro, isso ele desejava. Sua opinião sobre ela agora parecia turva e indistinta. Achava que o sermão que deu a ela foi o mais absurdo dos erros. Longe de cortejar Boldwood, ela brincava com ele e fingia que brincava com o outro. Estava secretamente convencido de que, como nas expectativas de seus camaradas indolentes e incultos, naquele dia Miss Everdene aceitaria Boldwood como marido. Naquele ponto de sua vida, Gabriel havia desenvolvido uma aversão natural que qualquer cristão tem ao ler a Bíblia, com maior atenção agora, e dizer consigo mesmo: uma mulher cujo coração carrega armadilhas e redes é mais amarga do que a morte. Aquela era uma mera exclamação, a espuma da tempestade. Ele adorava Batseba como sempre adorou. Nós, os empregados, merecemos uma comemoração nobre esta noite, disse Cain Ball, lançando seus pensamentos numa nova direção. Esta manhã vi que estavam fazendo pudins enormes nos baldes de ordenha, com pedaços de nata grandes como o seu dedão, Mr. Walk. Nunca vi pedaços tão esplêndidos em toda a minha vida. Nunca foram maiores do que uma fava de cavalo. E tinha também um jarro preto imenso em cima do agitador com as patas para fora. Não sei o que tinha dentro. E havia 2 fardos de maçãs escuras para tortas, completou Marian. Bem, espero terminar meu serviço, disse Joseph Progress, numa expectativa agradável e faminta. Sim, comer e beber é algo festivo e acalma os nervos, se puder falar assim. É sagrado para o corpo e sem eles perecemos, por assim dizer. Capítulo 23. O anoitecer. Uma segunda declaração. Para a ceia do dia da tosquia, uma grande mesa foi posta sobre o gramado ao lado da casa, sendo que uma ponta dela fora apoiada no peitoril da ampla janela do salão, com 1 ou 2 pés de comprimento para dentro. Miss Everdene sentou-se do lado de dentro, à cabeceira da mesa. Assim, não se misturava com os homens. Batseba estava excitada de um modo diferente, suas bochechas e lábios contrastando brilhantemente com os cachos de seus cabelos escuros. Parecia que esperava ajuda, e a cadeira, do lado oposto ao dela, fora deixada vazia, conforme seu pedido, até que tivessem iniciado a refeição. Ela então pediu que Gabriel ocupasse o lugar e exercesse suas funções, que ele as fez prontamente. Naquele instante, Mr. Boldwood entrou pelo portão, atravessou o gramado e dirigiu-se a Batseba na janela. Desculpou-se pelo atraso. Sua chegada era evidentemente planejada. Gabriel, disse ela, pode mudar-se outra vez, por favor, e deixar que Mr. Boldwood fique aí? Oak voltou em silêncio para o lugar de antes. O gentil fazendeiro estava vestido com estilo alegre, com um casaco novo e colete branco, contrastando com seus costumeiros trajes cinza sóbrios. Em seu íntimo também estava jovial e, consequentemente, falante, de um jeito extraordinário. Assim como ficou Batseba com a chegada dele, embora a presença de Pennyways, o administrador demitido por roubo e que não fora convidado, incomodasse um pouco sua tranquilidade. Terminada a ceia, Coogan entoou por conta própria sem aviso aos ouvintes. Perdi meu amor e não me importo. Perdi meu amor e não me importo. Logo encontrarei outro, melhor que aquele que tive. Perdi meu amor e não me importo. Os versos, quando terminados, foram recebidos com um olhar apreciativo e silencioso da mesa, dando a entender que a apresentação, como um trabalho dos autores consagrados, que não depende de aviso nos jornais, era um deleite que não necessitava de aplausos. Agora, mestre Progress, a sua canção.
pediu Coogan. Bebi muito, não estou em condições, disse Joseph, menosprezando-se. Bobagem, você nunca foi assim ingrato, nunca, comentou Coogan, mostrando seu descontentamento com inflexão na voz. E a patroa está olhando feio para você, como se dissesse, cante de uma vez, Joseph Progress. É verdade, está mesmo. Então devo encarar. Olhem para minha cara e vejam se o sangue está subindo, vizinhos. Não, seu rubor é até razoável, acalmou o Coogan. Sempre tento não ficar vermelho quando os olhos de uma bela moça estão em mim, disse timidamente Joseph. Mas se é assim, não tem como evitar. Agora a sua canção, Joseph, por favor, pediu Batseba pela janela. Bem, na verdade, madame, respondeu ele com voz complacente. Não sei o que dizer. É uma cantiga de minha própria autoria. Cante, cante, disseram todos à mesa. Progress, assim animado, cantou uma trêmula, embora louvável cantiga sentimental, o tom da qual consistia de uma ou outra nota, sendo que a última predominava sobre a primeira. Teve tanto sucesso que rapidamente saltou para uma outra, do mesmo tipo, depois de falsos começos. Espalhei, espalhei, espalhei as sementes do amor, todas na primavera, em abril, maio e no sol de junho, quando cantam os passarinhos. Muito bem colocado, observou Coogan no final do verso. Cantam os passarinhos é uma parte muito encantadora. E teve aquela parte bonita das sementes do amor que foi bem pensada, apesar de que amor é uma nota muito alta quando é a voz de um homem que a está quebrando. Próximo verso, mestre Progress. Mas durante a apresentação, o jovem Bob Coogan exibiu uma das anomalias comuns dos mais novos, quando outras pessoas estão particularmente sérias. Ao tentar conter o riso, enfiou na garganta a maior parte da toalha da mesa que conseguiu, quando, depois de passar pouco tempo tampado hermeticamente, sua gargalhada explodiu pelo nariz. Joseph percebeu e, com as bochechas queimando de indignação, parou imediatamente de cantar. Coogan deu um tapa nas orelhas de Bob no mesmo instante. Continue, Joseph, continue, não ligue para esse patife, disse Coogan. É uma cantiga muito cativante. Comece de novo, o próximo compasso. Vou lhe ajudar com os agudos quando estiver quase sem fôlego. O salgueiro vai se retorcer e o salgueiro vai se contorcer. Mas o cantor não pôde continuar. Bob Coogan foi mandado para casa por sua falta de modos e a calma foi restabelecida por Jacob Smallbury, que se ofereceu para cantar uma canção tão grande e interminável como a que o velho e respeitável bêbado Sileno apresentou numa ocasião parecida a Cromes e Minaliso e a outros companheiros de seu tempo. Escurecia aos poucos, embora a noite se fizesse furtivamente visível nos campos mais baixos. Os raios de luz do oeste tocavam a terra sem iluminá-la ou clareavam pontos mortos. O sol se agarrava a uma árvore como um último esforço antes da morte, e então começou a se pôr, escurecendo a parte de baixo dos tosquiadores com o crepúsculo, enquanto suas cabeças e ombros ainda aproveitavam o dia, tocados por um brilho amarelado intenso que parecia deles próprios e não recebido. O sol se pôs numa névoa ocre, mas eles continuaram sentados conversando, cada vez mais alegres, como no paraíso de Homero. Batseba permanecia sentada em seu trono do lado de dentro da janela, a tricotar, de onde às vezes erguia os olhos para ver a cena empalidecer lá fora. O lento escurecer se expandia e os envolvia completamente antes que os sinais da mudança se mostrassem. Gabriel, de repente, percebeu que o fazendeiro Baldwood não estava em seu lugar na outra ponta da mesa. Não sabia há quanto tempo havia ido embora, mas, aparentemente, retirou-se com o anoitecer. Enquanto pensava naquilo, Lydie trouxe velas para a parte de trás da sala, acima dos tosquiadores, e as chamas vivas iluminaram a mesa e os homens, dispersando as sombras esverdeadas atrás deles. A silhueta de Batseba, ainda na mesma posição,
era outra vez distinta entre os olhos deles e a luz, que revelava que Boldwood havia ido para dentro da sala e estava sentado perto dela. Veio então a dúvida da noite. Miss Everdene cantaria para eles a canção que sempre cantava de maneira tão encantadora, The Banks of Allanwater, antes que fosse embora? Após considerar por um momento, Batseba concordou, fazendo um sinal para Gabriel, que se apressou na atmosfera cobiçada. Trouxe sua flauta? Sussurrou ela. Sim, miss. Então toque enquanto eu canto. Ela parou na abertura da janela, olhando para os homens, com as velas atrás dela. Gabriel, à sua direita, do lado de fora. Boldwood ficou à sua esquerda, dentro da sala. Seu canto era suave e trêmulo no início, mas logo ganhou clareza. Um dos versos fez com que eventos subsequentes fossem lembrados por muitos meses, e até mesmo anos, por muitos daqueles que se reuniam ali. On the banks of Allan Water, when the sweet springtime did fall, was the miller's lovely daughter, fairest of them all. For his bride a soldier sought her, and a winning tongue had he. On the banks of Allan Water, none so brave as she. Para sua esposa, um soldado a pediu, e sua fala era cativante. Às margens de Allanwater, ninguém era mais feliz que ela. Com a doçura das notas da flauta de Gabriel, Boldwood juntou-se, com sua voz baixa e profunda, mas cantando suas notas tão calmamente, como que para abster-se completamente de fazer um dueto comum na canção. Eram como uma sombra rica e inexplorada, que acalmava as notas dela. Os tosquiadores se reclinaram como nas ceias do início do mundo, tão quietos e absortos que a respiração dela quase podia ser ouvida entre os compassos. E no final da cantiga, quando a última nota ficou suspensa num encarceramento inexplicável, veio o barulho da alegria com o aroma do aplauso. Não é necessário dizer que Gabriel não podia deixar de notar a atitude do fazendeiro para com a anfitriã. Ainda assim, não havia nada de excepcional nas ações dele, além do que se referia ao momento em que se apresentara. Foi quando todos estavam reparando como Boldwood a observava. Quando eles a olhavam, ele se virava. Quando agradeciam ou a elogiavam, ele ficava em silêncio. Quando não prestavam atenção, ele murmurava em agradecimento. O significado estava na diferença entre as ações, nenhuma com um sentido próprio, e a necessidade de sentir ciúmes, o que incomoda os amantes, não fez com que Oak subestimasse estes sinais. Batseba, então, lhes desejou boa noite, saiu da janela e retirou-se para o fundo da sala, e Boldwood imediatamente fechou a vidraça e as venezianas, ficando lá dentro com ela. Oak se afastou sob as árvores silenciosas e perfumadas. Recobrando-se das sensações calmantes produzidas pela voz de Batseba, os tosquiadores se levantaram para ir embora. Coogan virou-se para Pennywise quando puxava o banco para passar. Gosto de dar um elogio quando ele é merecido, e o homem o merece mesmo. Observou ele olhando para o ladrão como se fosse um quadro de um artista famoso. Tenho certeza que nunca devia ter acreditado se não tivéssemos a prova, disse Joseph Poorgrass com um soluço, que cada copo, cada uma das melhores facas e garfos e cada garrafa vazia está perfeitamente em seu lugar, como no começo, que ninguém roubou nada. Estou certo de que não mereço nem metade dos elogios que me fazem, disse com raiva o virtuoso ladrão. Bem, posso defender Pennywise, continuou Coogan, que quando quer que ele se decida a fazer algo nobre, como pude ver pela cara dele hoje antes de se sentar, ele é capaz. Sim, tenho orgulho de dizer, vizinhos, que ele não roubou nada. Bem, é um ato honesto, e nós o agradecemos por ele, Pennywise. Concordou Joseph,
cuja opinião foi unanimemente compartilhada por todos. No momento da partida, quando nada mais estava visível dentro do salão, além de uma pequena fresta de luz entre as venezianas, uma cena apaixonada estava acontecendo. Miss Everdene e Boldwood estavam a sós. As bochechas dela haviam perdido grande parte de seu rubor saudável por causa da seriedade de sua posição. Mas seu olhar estava brilhante de excitação e triunfo, embora fosse um triunfo mais contemplado do que desejado. Estava atrás de uma poltrona baixa, da qual acabara de se levantar, e ele estava ajoelhado perto dela, inclinando-se sobre seu encosto na direção dela e segurando sua mão entre as dele. Seu corpo se mexia inquietamente, com o que Katz chamava agradavelmente de uma felicidade tão feliz. Esta abstração rara, pelo amor de toda a dignidade de um homem que sempre parecera estar no controle, estava numa incongruência agonizante, num sofrimento a ela, que dissipava muito do prazer que sentia com a prova de que era idolatrada. Tentarei amá-lo. Ela estava dizendo, com voz trêmula, muito diferente de sua segurança costumeira. E se eu tiver certeza que poderei ser uma boa esposa, aí sim me casarei com você. Mas, Mr. Boldwood, hesitar é uma questão importante para qualquer mulher honrável, e não quero lhe prometer nada solenemente esta noite. Prefiro pedir-lhe que espere algumas semanas até que possa entender melhor a minha situação. Mas você tem todos os motivos para acreditar que depois... Tenho todos os motivos para esperar que ao fim de 5 ou 6 semanas, entre hoje e a colheita, que você diz que ficará longe de casa, eu possa prometer ser sua esposa. Afirmou ela. Mas lembre-se bem disso. Não lhe prometi nada ainda. Já basta. Não perguntarei mais. Não posso esperar pelas suas palavras adoradas. Agora, Miss Everdene, boa noite. Boa noite, disse ela graciosamente, quase com carinho, e Boldwood partiu com um sorriso sereno. Batseba conhecia-o melhor agora. Ele havia aberto todo o seu coração para ela, a ponto de quase deixar em seus olhos a aparência triste de uma ave imponente sem as penas que a tornavam grandes. Ela estava impressionada pelos medos dele terem passado, ao passo em que ela lutava para amá-lo como ele merecia, e tentava não pensar se estava pecando em sua atitude em postergar um fim que era eminente. Ouvir aquilo tudo foi terrível, pois afinal não era uma situação alegre. A facilidade com a qual até mesmo as mulheres mais tímidas, às vezes, desenvolvem um gosto especial pelo que é temeroso, quando combinado a um pequeno triunfo, é maravilhoso. Capítulo 24. Na mesma noite, no terreno de abetos. Entre os tantos trabalhos que Batseba impôs-se voluntariamente ao dispensar os serviços de um administrador, estava um, em especial, de verificar toda a casa antes de ir dormir, para ver se estava tudo em ordem e seguro para passar a noite. Gabriel quase sempre a precedia nesta rotina todas as noites, observando cuidadosamente as preocupações dela, como qualquer funcionário escolhido especialmente para a vigilância faria. No entanto, esta devoção carinhosa era desconhecida por sua patroa, e, se era conhecida, não era recebida com gratidão. As mulheres nunca estão cansadas de lamentar a inconstância do homem no amor, mas eles só parecem desprezar sua constância. Como a observação é melhor quando não é notada, ela costumava carregar uma lanterna apagada na mão e, às vezes, a acendia para examinar os cantos e fendas com a calma de um policial metropolitano. Tal calma poderia existir, nem tanto por causa de sua despreocupação em esperar pelo perigo, como pela liberdade de não suspeitar que houvesse. Sua pior descoberta antecipada era que um cavalo não estivesse bem preso, as aves não estivessem todas ali, ou uma porta não estivesse trancada. Naquela noite, as instalações foram verificadas como de costume, e ela foi para o recinto onde se guardam os cavalos. Os únicos sons quebrando o silêncio
era o de muitas bocas, que não paravam de mastigar, e a respiração ruidosa de todos os narizes invisíveis, que acabavam em roncos e bufadas, parecidos com foles lentos. Então a mastigação recomeçava, quando a imaginação ativa podia acompanhar o olhar para perceber um grupo de narinas rosa esbranquiçadas que se parecia com cavernas, de superfícies muito pegajosas e úmidas, que não eram exatamente agradáveis ao toque, até que se acostumasse com elas. As bocas tentavam fechar-se sob qualquer ponta da roupa de Batseba que suas línguas tocassem. Acima de cada uma delas, uma visão ainda mais apurada sugeria uma testa marrom e olhos atentos, porém nada simpáticos, e sobre eles um par de chifres esbranquiçados e curvos, como 2 luas novas e um mu fleumático, anunciando pela sombra que aqueles fenômenos eram as silhuetas de Daisy, Whitefoot, Boneless, Jolly-U, Twinkly, etc., as respeitáveis vacas leiteiras da raça Devon, que pertenciam a Batseba, como já fora mencionado. Sua volta para casa era por um caminho entre o terreno de abetos afilados, que foram plantados alguns anos antes para abrigar a propriedade do vento norte. Por causa da densidade da folhagem interligada na parte de cima, era um local escuro ao meio-dia, sombrio ao entardecer, escuro como a meia-noite ao escurecer e negro como a 9ª praga do Egito à meia-noite. Descrever o local era chamá-lo de um corredor vasto e formado naturalmente, cujo teto, que era sustentado por pilares finos de madeira viva, parecia feito de plumas. O solo era coberto por um carpete macio e castanho de folhas mortas, em formato de agulhas e pinhas emboloradas com moitas de grama aqui e ali. Essa parte do caminho era a mais delicada da ronda noturna. Porém, antes de começar, a sensação de perigo não estava vívida o bastante, de modo que a levasse a pedir a alguém para acompanhá-la. Passando tão imperceptivelmente quanto o tempo, Batseba imaginou ter ouvido passos vindos pelo lado oposto do caminho. Sem dúvida, era o som de passos. Naquele instante, seus próprios passos pareciam macios como flocos de neve. Ela se assegurou novamente, relembrando que era um caminho público e que quem estivesse passando por lá seria um morador de volta para casa. Apenas lamentava que o encontro ocorresse no ponto mais escuro, embora estivesse na porta da própria casa. O barulho se aproximou, chegou bem perto, e uma silhueta estava prestes a passar por ela, quando algo puxou sua saia e a prendeu ao chão. A parada repentina e brusca quase fez Batseba perder o equilíbrio. Ao se recuperar, colidiu com roupas quentes e botões. "Meu Deus, que encontro mais estranho!" disse uma voz masculina, uns 2 pés acima da cabeça dela. "Eu o machuquei, companheiro?" "Não", respondeu Batseba, tentando escapar. "Acho que de alguma forma tropeçamos um no outro." "Sim." "É uma mulher?" "Sim." "Eu deveria ter dito uma dama." "Não tem importância." "Sou um homem." "Ah." Batseba puxou delicadamente outra vez, mas sem a intenção. "Isso que você traz é uma lanterna. Parece que sim." Perguntou o homem. "Sim." "Se me permite, vou abri-la e soltá-la." Uma mão procurou pela lanterna, a portinhola foi aberta, os raios deixaram a prisão e Batseba contemplou sua posição espantada. O homem com quem estava presa brilhava com bronze e escarlate. Era um soldado. Sua súbita aparição fora para a escuridão o que o som da trombeta é para o silêncio. A penumbra, o gênius loci sempre presente, naquele momento havia sido finalmente derrotado, não tanto pela luz da lanterna, mas pelo que ela iluminou. O contraste desta revelação com as expectativas dela de encontrar uma figura sinistra numa roupa escura era tão intenso que teve o efeito de uma transformação mágica. Ficou aparentemente claro que a espada do oficial ficara presa no trançado que enfeitava a saia do vestido dela. Ele pôde ver seu rosto. "Desprenderei-me de você num minuto, miss",
disse ele com um galanteio recém-adquirido. Oh, não, posso fazer isso, obrigada, respondeu ela rapidamente e parou para a tarefa. O desprender não foi um assunto tão insignificante. A roseta da espada havia enroscado nos cordões da trança e parecia que a separação levaria algum tempo. Ele também parou, e a lanterna que estava no chão entre eles, por sua porta aberta como um vagalume gigante, iluminava as agulhas dos pinheiros e as longas folhas de grama molhadas. Os feixes de luz iluminaram-lhes os rostos, lançando na plantação sombras gigantes do homem e da mulher, distorcendo as formas escuras e misturando-as aos troncos das árvores até se dissiparem. Ele a olhou nos olhos quando ela os ergueu por um momento. Batseba baixou-os outra vez, porque aquele olhar era muito intenso para ser recebido tão diretamente. No entanto, tinha notado que ele era jovem e magro e usava 3 divisas em sua manga. Batseba puxou novamente. É uma prisioneira, Miss. Não há como negar a situação, falou o soldado secamente. Terei que cortar seu vestido se estiver com muita pressa. Sim, corte, por favor, exclamou ela, impotente. Não seria necessário se pudesse esperar um momento. E ele soltou o cordão da roseta. Ela puxou com sua própria mão, mas acidentalmente ou de propósito, ele a tocou. Batseba ficou irritada e mal sabia a razão. Ele continuou com seu trabalho, que, no entanto, parecia interminável. Ela o olhou outra vez. Obrigado pela visão de um rosto tão lindo, disse o jovem sargento sem cerimônia. Ela corou, embaraçada. Não foi mostrado por querer. Retrucou ela duramente e com muita dignidade, que era pouca, como se pudesse evitar a situação de prisioneira. Gosto mais de você por sua indelicadeza, Miss, disse ele. Eu deveria ter apreciado, pelo menos gostaria, que nunca o tivesse encontrado invadindo este lugar. Ela puxou outra vez e as pregas de seu vestido começaram a ceder numa luta minúscula. Mereço o castigo severo de suas palavras, mas por que uma garota tão bela e respeitosa tem tanta aversão ao sexo de seu pai? Continue seu caminho, por favor. Como, Bela? E arrastá-la comigo? Olhe para isto. Nunca vi uma coisa tão emaranhada. Oh, como você é vergonhoso. Está piorando tudo de propósito para me prender aqui. Na verdade, não, disse o sargento com uma piscadela alegre. Pois eu digo que está, exclamou ela, nervosa. Insisto em desenrolar isso. Agora, permita-me. Certamente, Miss. Não sou de aço. Suspirou tão profundamente como se um suspiro pudesse conter sem perder sua natureza ao mesmo tempo. Sou grato pela beleza, mesmo que apresentada a mim como um osso a um cão. Isso logo acabará. Ela fechou os lábios num silêncio determinado. Batseba imaginava se poderia libertar com um puxão seco e desesperado, sem o risco de sair de lá sem a saia. A ideia era assustadora demais. O vestido que estava usando para parecer elegante no jantar era o melhor do seu guarda-roupa. Nenhum outro que tinha lhe caía tão bem. Que mulher na situação de Batseba, que não era tímida por natureza e, ao chamar seus empregados, teria pago o mais alto preço para escapar de um soldado bonito. Tudo a seu tempo. Creio que logo estará terminado, disse seu calmo amigo. Estas provocações são insignificantes. E, sem tanta crueldade, me insultam. Tudo para que eu possa ter o prazer de me desculpar com uma mulher tão encantadora, o que faço imediatamente, madame, disse ele curvando-se numa reverência. Batseba realmente não sabia o que dizer. Já vi muitas mulheres na minha vida, continuou o jovem num murmúrio, e mais atenciosamente que antes, analisando criticamente sua cabeça abaixada ao mesmo tempo. Mas nunca vi uma mulher tão bonita quanto você. Aceite ou recuse, ofenda-se ou aprecie, não me importo.
Quem é você, então, que pode permitir que sua opinião seja desprezada? Não sou um estranho. Sou o Sargento Troy. Estou hospedado neste lugar. Enfim, soltou, veja. Seus dedos leves foram mais afoitos do que os meus. Gostaria que fosse um nó de nós que não pudesse ser solto. As coisas só pioravam. Ela andou e ele também. A dificuldade dela agora era fugir dele decentemente. Moveu-se aos poucos, com a lanterna na mão, até que não podia mais ver o casaco vermelho dele. Ah, Bela, adeus, disse ele. Ela não respondeu, e, chegando a uma distância de 20 a 30 jardas, virou-se e correu para dentro de casa. Lydie havia acabado de se recolher. Ao subir para seus aposentos, Batseba abriu levemente a porta do quarto da moça e, ofegante, perguntou. Lydie, há algum soldado hospedado na vila? Algum sargento? Muito educado para um sargento e elegante com um casaco vermelho com adornos azuis? Não, miss, não que eu saiba. Mas o sargento Troy pode estar mesmo de licença em casa, embora não o tenha visto. Ele esteve aqui uma vez quando o regimento esteve em Casterbridge. Sim, era esse nome. Ele tinha bigode, sem barba? Tinha sim. Que tipo de pessoa ele é? Ah, miss, tenho vergonha de falar. Um homem alegre, mas sei que ele é muito esperto e tem boa posição, que tem muito dinheiro como um proprietário de terras. Que jovem mais inteligente e elegante ele é. Tem o sobrenome de um médico, o que já é muito bom, mas é filho de um conde. O que significa muito mais, imagine, é verdade? Sim, e teve uma educação muito boa. Passou muitos anos na Casterbridge Grammar School. Aprendeu muitas línguas enquanto esteve lá. E dizem até que aprendeu a escrever chinês em taquigrafia. Mas isso eu não posso afirmar porque sei apenas o que ouvi dizer. Mas ele tem desperdiçado seu talento. Alistou-se como um soldado e tornou-se sargento sem esforços. Ah, é uma bênção ser bem-nascido. A nobreza do sangue se reflete até se você é do exército. Ele realmente está em casa, miss? Creio que sim. Tenha uma boa noite, Lydie. Afinal, como poderia uma moça de boa índole permanecer ofendida com um homem assim? Há ocasiões em que jovens como Batseba são capazes de aceitar um comportamento não convencional. Quando querem receber elogios, o que é frequente. Quando querem ser dominadas, o que às vezes acontece. E quando não querem o absurdo, o que é raro. Naquele instante, o primeiro sentimento aflorou em Batseba como uma pitada do segundo. Além disso, por acaso ou por um feitiço, quem os ministrou tornou-se interessante de antemão por ser um estranho atraente que certamente já tivera melhores momentos. Ela não conseguia decidir com clareza se considerava que ele a tinha insultado ou não. Foi a coisa mais esquisita que já aconteceu. Ela por fim exclamou consigo mesma em seu quarto. E foi a coisa mais malvada que já fiz. Escapar daquele jeito de um homem tão educado e bondoso? Obviamente que ela não achava mais que o elogio audacioso que ele lhe fez era um insulto. Foi uma omissão fatal que Boldwood nunca tivesse dito que ela era linda. Você acabou de ouvir mais um episódio do Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria.